e eu tenho um vínculo com a Ormco de mais de 22 anos já, e agora, o ano passado, eu fui incumbido de lançar o Ultima, que foi uma surpresa clínica para mim, tá? Primeiro, uma surpresa da Ormco me escolher para lançar esse produto no mercado brasileiro. E segundo, a surpresa que eu estou tendo na vida clínica. E esse é um dos motivos que eu estou rodando o Brasil e divulgando o material. Então, o que que acontece? Antes de mais nada, a minha formação, né? Eu tenho mestrado e doutorado pela USP, eu sou diplomado pelo Word, e um monte de coisa aí que, coordenador de pós-graduação e mais. E o mais importante, eu tenho cursos modulares de autoligáveis há muito tempo. Eu sou praticamente referência em autoligável do sistema DEM. Bem, eu gosto de começar falando da minha clínica, né? A maioria já conhece meu slide, eu tenho a única clínica autoligável do mundo, né? Mas ela foi feita em 95, quer dizer, nem existia autoligável. E foi uma coincidência, diz que Deus capacita os necessitados, né? Então tá eu lá atrás fazendo o que eu iria fazer lá na frente. Bom, para começar a falar de aparelhos, de ortodontia, eu tenho que entregar para vocês uma realidade que nós vivemos no nosso dia a dia clínico. A ortodontia existe há mais de 100 anos e ela sempre evoluiu. E eu convivi com a Ormco os últimos 20 e poucos anos, e o que eu notei? É a única empresa que persistiu no mercado brasileiro, ela investiu em tecnologia, sempre melhorando, pesquisas, trabalhos de material tecnológico sempre de ponta. Então, foi a única empresa que sobreviveu no Brasil, entregando para a gente, cada 2, 5, 3 anos, material melhor. Então, esse é um dos motivos que eu sempre fiquei com a Ormco, não foi por acaso, não. Como eu vi muita gente com 3M, a 3M foi embora, agora nós vimos a TP, foi embora. Ou seja, ficamos sem uma tecnologia, sem empresas que investiam em sequência de produtos, né? E a Ormco não para. Vocês acabaram de ver, nós tivemos um evento muito bom da Spark, e é a nova tecnologia de aparelhos, tá? E eu sempre falo que não importa o aparelho, o que importa é ter o fundamento. Se você tem fundamentos de conhecimento ortodôntico, você vai se dar bem com qualquer aparelho, ok? Então, para dar uma ideia disso, isso aqui é como eu trabalhava na minha clínica no passado. Década de 90 até mais ou menos 2016, a minha clínica era desse jeito. Eu tinha 5 cadeiras, eu cheguei a atender mais de 100 pacientes num dia. Eu tinha essa agenda que vocês estão vendo aí no painel. Pois bem, é fácil trabalhar desse jeito? De jeito nenhum. Com aparelhos de amarrar, eu fui um maluco, né? Então, você conseguir fazer todo esse processo de administrar mais de 100 pacientes num dia, a média era 80, você tem que ter uma equipe muito afinada, você tem que mandar bem de ortodontia, você tem que entregar casuística de alta qualidade, enfim, eu sobrevivi. Mas você aguenta aí até uns 10, 15 anos, depois você não aguenta mais. E eu sempre pensava, precisa melhorar esses produtos, tem que haver um jeito disso ser mais lógico, né? Ser mais fácil para o ortodontista trabalhar. Porque a ortodontia, depois que você aprende ela com profundidade, o que você precisa é de ferramenta que não te exija tanto. Afinal de contas, você vai envelhecer e você vai trabalhar menos, mas você tem que manter o teu padrão de ganho, né? E hoje eu sou minimalista. Se vocês repararem, aquilo tudo virou isso aqui, tá? Eu tenho o espaço eu dividi, tá alugado e tal, virou renda, mas vejam aqui que eu fiquei minimalista. Ou seja, eu consigo ter uma vida clínica hoje muito melhor sem desgastes. Então, você nota que das 8 até as 6 da tarde, eu tenho uma clientela que eu trabalho tranquilo, não me pressiona no dia a dia de trabalho. O que que eu quero dizer com isso? O que nós vamos conversar aqui hoje é justamente para que você, no teu dia a dia clínico, tenha essa possibilidade de vai para o consultório para resolver teus problemas, né? Eu sempre sonhei com um aparelho que me desse início, meio e fim.
O que que acontecia com o que acontece com a ortodontia tradicional? Você tem o início, você cola o aparelho. Se você for um bom colador de aparelho, saber os fundamentos da colagem, você se expressa, você tem um sofrimento menor no decorrer do trajeto. Aí você chega lá no retangular. Quando você chega no retangular, você reavalia teu tratamento, eu sempre brinco, faz outro clean check, né? E vai acabar. Você vai expressar torque, você vai corrigir transversal, anterior-posterior, vertical, e aí a coisa aperta. E o tratamento vai se estendendo, né? Então, se eu consigo hoje trabalhar dessa maneira, é porque eu tenho algo que faz a minha clínica rodar num padrão diferente de atendimentos, de agilidade no atendimento, sem sofrer. Aí um dia minha filha publica isso aqui, não tenha medo de recomeçar. Talvez você goste mais de sua nova história. Eu saí do Edgewise e fui para o Straightwire, do Straightwire fui para o Autoligável, do Autoligável eu fui para eu estou também com o Alinhadores, né? E nunca eu deixei de gostar da nova história. Ou seja, a tecnologia proporcionou para nós algo que o aparelho convencional desgasta. É muito trabalho, é muita borrachinha, é muito amarrilho, é muito atrito, é um monte de coisa. Aí surgiu depois do Demo, esse Demo Última, que mudou o meu conceito de pensar em ortodontia. E eu usei um tópico uma vez para dar uma palestra, é um ultimato na excelência das finalizações ortodônticas. E realmente é. Por quê? E eu provo isso. As finalizações ortodônticas, quando você começa e termina nesse padrão, no independente se é classe 2, se é classe 2.2, se é classe 1 com apiamento exagerado inferior com sobremordida, não importa. Esse caso está até publicado na JCO agora em 2020. Atresias extremas, né? Então, quando o aparelho me proporciona esses resultados, é porque eu estou trabalhando certo, eu tenho a ferramenta certa, eu tenho o protocolo de como eu administro essa ferramenta de maneira correta. O que que eu vejo? Eu estou há 20 e poucos anos com o sistema Demo. Eu vi muita gente criticar o Demo, mas aí você vai levantar a vida dele, ele nunca fez um curso para entender como é o processo. Como que funciona esse aparelho? Não é porque é um aparelho que usa fio que é igual você faz o Edgewise, você faz o Straightwire. É diferente. Todos os aparelhos têm seus protocolos, têm suas maneiras de desenvolver o tratamento, mas nenhum deles deixa de ter o fundamento da ortodontia. Você teve um curso que te fundamentou para entender o processo de como desenvolver a ortodontia? Esse é o detalhe, né? Então, casos que eu recebo já tratados, tiraram dois prés aqui, fizeram essa bagunça aí você, com muita dificuldade e conhecimento de torque, você entrega o caso nesse padrão, tá? Que você entrega casos que você tira dois pés superiores e você trata com autoligagem e entrega desse jeito. Esse caso já tem 18 anos de tratado. Casos classe 3 que você entrega nesse padrão. Então, a entrega no final com alta qualidade é essencial no nosso andamento clínico. Só que você chega no fio retangular e você começa a finalização, se você tem um aparelho de excelência, você sofre menos. Agora, se você tem o última, o nome já diz última, você chegou no fio retangular, acabou. Você só restou para você colocar em classe 1. Se você colocou antes no desenvolvimento, melhor ainda, acabou o tratamento. E isso não tem nenhum aparelho no mundo fazendo, tá? Então, aqui com a genesias, o término é sempre padrão. Com a genesia de dois laterais, vocês vejam que o término tem um padrão de refinamento. Então, quando eu penso em tratar um paciente, eu penso dessa maneira, ó. Uma paciente que tem um pouco de classe 2, e quando eu penso em torques, eu penso em alto torque, standard ou baixo torque. Ou ainda, como agora no último, o alto torque corresponde ao procline, o baixo torque corresponde ao retrocline, e o standard corresponde ao neutral. Ou seja, a maneira de você raciocinar o torque não mudou, tá? Não mudou. Isso é importante que todos saibam. E mais importante ainda é saber que quando você cola direitinho, você corrige também os rebordos, a linha do sorriso e tudo mais.
tá? Então, esse caso terminado, se vocês repararem aqui, essa era uma oclusão inicial, uma sobremordida imensa, tá? Com a vergete. E você, trabalhando com o torque adequado, vocês notam que o incisivo superior, ele não protruiu, ele simplesmente corrigiu o torque, tá? E o inferior, olha só que show, foi para o lugar dele, aquele excesso de apiamento inferior foi diluído e colocado no seu devido lugar. Ele não protruiu, ele foi para o lugar dele, porque se ele protruísse, ele protruiria só se o incisivo superior tivesse protruído. E o superior foi controlado o torque e levado para o lugar, tá? Então, essa é a alteração que ocorreu no paciente, e esse foi a quantidade de torque que eu obtive do início ao final do tratamento, sem torcer fio, que eu usei alto torque nesse caso aqui na época. Hoje seria o Procline aqui, tá? Então não mudou o raciocínio de torque, mudou o desenvolvimento do tratamento, que é o motivo que eu estou aqui para conversar com vocês. O que que vocês vão ter em mãos que você vai otimizar esse resultado? Ó? Isso é o que importa, tá? Se você vai conseguir esse resultado nesse nível de qualidade, nossa, é o que me importa, tá? Então, já que nós estamos falando de resultados, vamos entender eles, né? Para eu ter resultados, eu tenho que ter slots e fios de qualidade. Sempre abordei isso. Você mantém um padrão de entrega no mercado muito alto. Os sorrisos dos pacientes denotam diferenciais que outros aparelhos não entregam. E eu posso afirmar isso, que eu tenho curso de especialização e eu trabalho com todos os aparelhos no curso de especialização. E por mais que você se esforce, se deixar, estende demais para você conseguir o que entrega um aparelho de alto nível. E então, quando está bem alinhado, o paciente está contente. E você manda ele embora daquele jeito. É o que eu vejo no mundo inteiro, não é comigo, tá? Nos cursos. Tá? O paciente está feliz, ele não sabe o que é melhor, aquilo está ótimo. Mas o ótimo, existe um aparelho que entrega. E qual é o segredo? O metal. E onde é que você não entrega esse final que nós estamos conversando? Você não entrega ele aqui, ó, nas rotações. Vocês prestem atenção que com todos autoligáveis, os paralelos, pior ainda, você tem aquele desgaste para resolver incisivos laterais, até caninos, que no final tem uma giroversão difícil de corrigir. E você perde tempo do fio retangular para corrigir essa giroversão. Às vezes recola, não funciona, tá? Então, esse é um diferencial que tira de 3 a 4 meses de tratamento, porque chega lá com a rotação corrigida. Angulação, você colou bem, você vai resolver isso aqui. Você não manda bem de colagem, infelizmente não vai. O que que eu vejo? O alinhador pegou muito, por quê? Eu noto, é geral, tá, gente? Dificuldade em colagem. Então, no alinhador, o software cola para você. É só pôr alinhado lá que o software vai ficar bom. Então, o alinhamento supriu as necessidades de quem tinha dificuldade de colar, tá? Só que daí para frente, o ortodontista tem que ser bom. Ele tem que mandar bem de clean check de problemas transversais, anteroposteriores e verticais. A ortodontia não mudou a dificuldade dela. É isso que eu quero que todos entendam, tá? Então, a colagem é essencial. E, lógico, se você chega no fio retangular e está com um bracket standard, você não vai resolver essas inclinações dos dentes. Pronto, você está com um problema grande. Resolver rotação, inclinação e, às vezes, angulação, você tem que recolher e voltar para trás. Então, dentro disso, nós temos que entender que os slots e os brackets não são como parece que são, que seria 0,003 de polegada nas 4 paredes, o fio é 19 por 25, o slot é 22 por 28. Por quê? As bordas são arredondadas, não tem fio de borda 90 graus. E às vezes esse arredondamento, quando é um fio de má qualidade, ele é imenso. Então ele não vai ser 19 por 25, jamais. Ele não vai ser 0,3 em cada parede de liberdade, jamais. Ou seja, lá na frente, ele vai girar demais. E você é a mesma coisa que tivesse com um fio 0,21 ou 0,20 redondo. Você não vai terminar teu caso com os torques necessários. Aí você dá torque, espera 3 meses, não aconteceu nada. Dá torque de novo, mais 3 meses, não aconteceu nada. Eu vivo isso em curso.
Mostro para o aluno a diferença entre um bracket que tem fio e slot de qualidade e, logicamente, os outros, né? Então, esse diferencial vai dar diferença lá no final do tratamento. O próprio Demo tem um gap de aproximadamente 12 graus, né? E num trabalho de pesquisa de um colega nosso lá na Universidade de Maringá, que é o Fabrício, um excelente profissional, um ótimo professor de mestrado, doutorado, ele conseguiu esse resultado aqui. Então, é o melhor bracket para torque que nós temos, é o Demo, tá? Só que agora conseguiram sobrepor esse 8,32, né? Então, que a gente fazia? Quando você tinha um dente bem colocado e colocava um bracket standard e o fio nivelado, alinhado até o retangular, você ia fazer uma ótima ortodontia, você só ia desalinhar os dentes, deixar alinhado, né? Se você tinha o dente protruído ou retruído, os dentes iam ficar no mesmo lugar com o bracket standard. Eles não tratam, ó, quando a boca está bem, fica bem. Quando ela está protruída, ela vai continuar protruída, apesar de estar no retangular. E quando ela está retruída, ela continuará retruída, apesar de estar no fio retangular. Então, aqui começam as brigas de resolver o final. E aqui, se o cara entende de torque, ele vai trabalhar o torque. Se ele não entende de torque, ele vai ter problema, tá? Por exemplo, esse último aí, retroclinado, nós demos torque 8 meses. Eu pedi para paciente do curso não pagar mais. Aí provei que não dá torque, tiramos esses brackets e colocamos um bracket de qualidade para dar torque e terminar o caso dela, tá? Então, é esse o mundo que a gente vive e você vai torcer e vai fazer isso aqui. Isso denota muito tempo a mais de tratamento. Então, vocês notem que houve uma evolução na ortodontia até aqui. E essa evolução, ela foi além. Ela foi, quando nós falávamos de Damon, nós falávamos de 14 por 25, 18 por 25 per Nighttime, 19 por 25 TMA o aço, e aí você ia finalizar teu caso. Só que a partir daqui, você não sabe quanto tempo você vai arrumar, porque você tem ajustes aqui de rotação e ajustes de inclinação, que é torque. Você tem que fazer dobras no fio. Então, no 14 você resolve 20% dos problemas, no 18 por 25 você resolve 50% dos problemas, e quando você entra no 19 por 25, você tem aproximadamente 70% dos problemas do paciente resolvido. E o resto? Quanto tempo você vai gastar? Né? Quanto tempo você vai precisar de torques? Quanto tempo você vai precisar para expressar esses torques? As angulações, entendeu? Torques individuais, que é muito difícil. Então, esse mundo aqui já era excelente. E, de repente, detalhe, rotação, angulação e inclinação ficou para trás. Você vai ajustar lá no final. A diferença entre bracket convencional e bracket autoligável está aqui, ó. Os dentes com autoligável no espaço, a raiz está no espaço, né? Eu tenho uma inclinação maior nos brackets que tem amarrilho, tá? Olha aqui esse caso que vocês estão vendo aqui, um bracket comum, nós demos torque 8 meses aqui, ó, de 3 em 3 meses, não, 3, 6, marcamos 2 meses, nós fomos dar torque de novo, ficou quase um ano e o dente não saiu do lugar. Por quê? Porque ele gira dentro do slot ou abre a aleta. Se o fio é bom, a aleta não aguenta. Se a aleta é boa e o fio é ruim, não funciona, né? Mas você não vai achar slot bom com bracket barato. Ele não aguenta a pressão de um torque, ele abre, tá? Então, você tem que fazer milagre. E não quer dizer que o autoligável faça isso também. Um autoligável paralelo tem esse problema, ele vai abrir do mesmo jeito. Olha como que é feito a fundição e tudo mais. O metal, não tem lógica o preço que custa um aparelho desse, ele ser tão bom quanto um Damon que tem um metal MIM 17x4, tá? Que é o aço cirúrgico. Então, fica complicado. Então, o nosso problema, gente, é o slot. O nosso problema é o quê? Folgas. As folgas têm que ser administradas em todos os aparelhos fixos no final do tratamento. Tolerância do fio e do metal, do fio e do slot. Até que ponto isso é possível administrar em todos os aparelhos fixos? Então, o que nós temos? Ó, esse problema aqui tem que ser resolvido. Ó. Então, sempre ficou esse gap na literatura, na indústria e na nossa cabeça. Se isso fosse resolvido, nós teríamos resultados melhores. Então,
para ilustrar de vez esse mundo. Vejam aqui, ó. Isso aqui é um demo. Lateral. Ele tem pouco giro. Ele tem que ter grau de liberdade, mas é muito pouco. E o movimento vestibulolingual. Se eu pegar um bracket paralelo e fazer o mesmo movimento, não precisa nem explicar. Olha como que ele está frouxo. Ó. Você não vai alinhar, nivelar e tratar um Olha o grau de liberdade lateral. Tá? E olha como o dente gira na axial. Tá? Esquece isso aí. Então, aí surgiu o Ultima. O Demo trabalhou com os engenheiros da ARM com anos a fio. Eu acompanhei pelo menos uns 5 anos ele falando do futuro desse bracket, tá? A gente ia todo ano lá para os eventos deles. Então, para obtermos melhores finalizações, temos que corrigir estes movimentos, que é um bracket que me controle a rotação, um bracket que me controle a angulação de maneira precisa e um bracket que me controle o principal problema da ortodontia, torques, tá? Então, o mais breve possível. Se eu tiver um meio de fazer isso rápido, ótimo. Em 2019, eu tive no lançamento da Spark, né? E em 2020, o lançamento do Damon Ultima, com o nosso querido Dr. Dwight Damon, tá? E o Ultima, o que ele foi? Uma reengenharia, uma revolução na maneira de pensar em aparelho ortodôntico. De tal maneira que ele expressasse tudo que eu preciso ao final dos fios. Que eu chegasse no último fio e acabou. Eu não tenho sofrimento de ficar dobrando fio, ajeitando aqui e ali. Eu só vou resolver quais? Aquilo que é o fundamento da ortodontia. Os problemas verticais, anteroposteriores e transversais. Pronto. Tá? Então, vocês notem que a ortodontia ficou muito mais lógica quando eu tenho rotação e angulação e inclinação embutido na sequência de tratamento. E tem que ser o mais breve possível. E esse mais breve possível foi feito a partir do desenvolvimento de brackets com slots em formato de paralelogramo, tá? Então, os slots com esse formato de paralelogramo mudou a maneira de pensar e agir a ortodontia. Lógico que isso teve que mudar o tipo de fio. O fio não é o mesmo retangular que nós conhecemos. E para falar disso, eu tenho que remeter aqui a colagem. Então, um plano oclusal funcional, ele tem que ter os dentes com as cristas marginais na mesma altura, tá? E se você for fazer um bird, aqui está o IGC, que é o início o grau de problema do paciente, e na hora deles avaliarem, o que mais vai tirar ponto teu é cristas marginais. Ou seja, você tem que ter uma colagem precisa. E eu tenho publicado, eu e a Karina, na JCO, que é uma revista super difícil de publicar, gente. 3 revisores científicos super críticos, o editor-chefe, e nós publicamos na JCO um protocolo de colagem, que até então jamais alguém pensou nele. E esse protocolo de colagem é simples, eu vou deixar ele aqui, ele é baseado no primeiro premolar. E o primeiro premolar é o segredo do tratamento, da colagem. Então, quem que é a referência das colagens? A crista marginal. Se você colar todos os brackets abaixo da crista marginal, tentem isso aí e vocês vão ver que vocês vão ter um resultado final maravilhoso e pouca recolagem. Isso é importante. No começo até aparece recolagem. Depois não. Depois você vai dominando isso aí, você vai vendo que você vai errando muito o primeiro pré, porque a crista marginal dele é baixa, você sempre vai colar mais para incisal e é mais para cervical, mas lá no 18 por 275 você vai ver o erro e corrige, aí nunca mais você erra. E lógico, o segundo molar superior, ele é um pouquinho mais para baixo a colagem, né? Por causa da cúspide palatina. Não tem interferência na desoclusão do canino do outro lado. E os prés e o molar, primeiro molar, corretamente nessa altura. Bom, todos eles baseados na crista marginal. É a crista marginal que vai seguir agora do canino para frente? Não. Eu vou usar quem? Eu vou usar a altura do slot na incisal do pré. Então, eu coloco o posicionador dentro do slot do bracket até a incisal. E aí eu coloco meio a mais no canino, um pouquinho para inicial, que é a colagem dos autoligáveis, e os incisivos inferiores na mesma altura do primeiro premolar. Eu tenho um plano oclusal funcional definido aqui. No arco superior, eu vou repetir da mesma maneira, do slot até a incisal, meio a mais do canino,
meio a menos que a altura do pré no lateral e a altura do canino no central. Pronto, eu tenho uma colagem que define o plano oclusal funcional superior. Lógico, se eu quiser um lateral de 4,25 ou um lateral de 4,5 também e um central de 4,75, fica a critério. Aí chama o Smile Art. Você vai definir de acordo com o paciente. Vocês notaram que o fiel da balança é o primeiro premolar? Ele define 3 dentes posteriores e 3 dentes anteriores. Então, eu tenho o fiel da balança no premolar que definiu pelas cristas marginais os brackets, as colagens anteriores. Eu tenho o Bird baseado nisso aí, pelo nível de acabamento das cristas marginais e a parte anterior com overjet e overbite, tá? Então, eu fui lá no livro do Andrews e descobri isso aqui, ó. Fazendo no livro do Andrews, eu estou certo, ó. E, ao mesmo tempo que ele preconiza o centro da coroa clínica, é o que nós estamos fazendo, com um adendo. Nós temos uma referência, que é a crista marginal. Nós não vamos errar em paciente jovem, que tem a gengiva mais baixa, né? Então, vocês veem aqui que esse é um caso terminado e que se eu colasse esses anteriores mais para cima, mais para baixo, eu não teria esse acabamento nessa magnitude de qualidade oclusal final. Então, a qualidade oclusal final nesse padrão, você se diferencia teu paciente de todo mundo no sorriso. O meio social dele detecta. Eu costumo conversar com clientes meus do que eu faço. Uma vez, um colega meu chamou eu para ver uma boiada dele que ele ia separar. E eu cheguei lá, eu vi uma boiada de mais ou menos 3.000 cabeças, todas da mesma cor, todo o gado branco, que é o Nelore. E eles começaram a separar. Separaram em 5 lotes. O lote menor era tão branco que parecia que o lote maior, que era o fundo, ele chama fundo de separação, né? Estava preto, estava escuro. Então, você se destacar, e é detalhe, você tem que ser refinado, você tem que ter um olhar diferenciado. E você, quando entrega esse olhar diferenciado, você tem mais visibilidade no teu mercado, tá? Então, o Damon Kill e o Damon Ultima têm certas particularidades nos incisivos, tá? Os incisivos, eles estão na base dele, que está feito a angulagem do dente. Então, o Damon Kill, você usava aquela guia. Ela não vem com guia mais. Você vai usar a colagem, tá? Você vai usar a incisal para você colar o bracket. Então, quando você cola dessa maneira, você vai ter, no final, o incisivo última com 7 graus, que é o que Andrews preconiza, que a oclusão ideal preconiza, 5 graus de angulação, que é essa colagem para isso, e 0 graus de rotação. Então, você vai colocar o posicionador na incisal do dente e dentro do slot. Vai ter que estar paralelo ao incisal do dente, você colando dessa maneira. Quando você colocar o fio, a raiz do dente, o dente todo, vai inclinar 5 graus e você terá a angulação ideal do incisivo central de ambos os lados, dos incisivos, né? Então, esse é o segredo dessa base de bracket que vem revolucionar a nossa maneira de colar, tá? Então, notem que existe o slot, que não é igual ao que vocês conhecem, é um paralelogramo, e o fio também é diferente. Então, essas diferenças fazem o diferencial de excelência que nós entregamos. Foi o primeiro bracket que a relação fio-bracket foi feito de dentro para fora, tá? Então, esse é o formato do fio, tá? E o slot é um paralelogramo, nas quais as paredes verticais vão me dar eficiência no quê? Na rotação e no in-out. O que dente que está para fora vem para dentro, dentro dá para dentro, vai para fora, de dentro vai para fora, e assim você define o diagrama, tá? Isso são as paredes verticais. E as paredes horizontais vão me dar eficiência no quê? No torque, principalmente, no controle vertical e na angulação do dente. Vejam que loucura. Um slot e um fio mudou a nossa maneira de trabalhar, abreviou as nossas finalizações. Eu estou finalizando meus casos, eu estou impressionado. É assim, eu tiro 14 por 275, que é o primeiro fio retangular, o cliente já quer tirar o aparelho. Ele falou, nossa, doutor, está tão bonito, estava tão torto, já não está bom, né?
Então, de novo, isso que nós fazíamos... Oi. Oi, é a Isabela. Professor, o doutor Reinaldo está fazendo uma pergunta aqui no chat. À vontade, Posso passar Reinaldo. para você? Pode. Ele está perguntando como que funciona, como que é feito a colagem dos caninos. É o seguinte, ô Reinaldo, quando você vai colar o canino, ele é colado, eu acabei de falar, a altura dele, você colocando o posicionador 2 lotes na incisal, vamos supor, o pré deu 4, o canino vai ser 4,5. Todo Damon, ele é colado, se o seu canino é largo, você coloca 1 milímetro para mesial. Se o canino é normal, você coloca meio milímetro para mesial. Porque senão, na hora que você termina, fica um degrauzinho pela lingual. Na hora que você vai fazer a contenção, você nota um degrauzinho pela lingual do canino para o lateral, tá? Então, o segredo é dente canino largo, 1 milímetro para frente, para mesial. Canino normal, ou pequeno, meio milímetro só. É essa a tua dúvida, Reinaldo? Eu não estou ouvindo, peraí, deixa eu abrir aqui. Professor, aí ele escreveu aqui. Mantém a altura dos centrais usando o posicionador? Os incisivos inferiores também são colados dessa forma? No sentido no sentido do longo eixo, mantendo o paralelismo da oclusal. Deixa eu ver se eu entendi. É o seguinte, Reinaldo, você fazendo essa sequência, esquece a altura. A partir do momento que você usa o pré para definir os incisivos, você terá um plano cruzal funcional. Então, o pré é 4, o canino 4,5, o lateral 4, 4,25, e o central 4,5, tá? O que a gente fazia antes? O que nos foi ensinado? Cola no centro da coroa clínica. E se o lateral é pequeno e o central é grande? Né? Outro detalhe. Se você tem mordida aberta, cola na cervical. Se você tem sobremordida, cola na incisal. Eu tive brigas homéricas com o Guilherme Jansson sobre isso, que ele publicou isso aí. Você imagina que eu revisei todos os tipos de colagem que tinha na literatura para escrever aquele artigo. Ele não aceitava que ele tivesse errado, mas ele aceitava que o que eu falava tinha lógica, entendeu? Então, essa relação de você fazer dessa maneira que foi publicado aí na JCO, o dia que você fizer isso aí, você vai notar que você entrou com o fio 17 por 25, terminou ele, você fala assim, nossa senhora, acabou o caso, entendeu? É esse o raciocínio que eu quero que você tenha ao colar dessa maneira, tá? Se tiver mais alguma dúvida, por favor, pode perguntar. Professor, não sei se ele esse. complementou. Ele complementou a pergunta falando assim: sim, mas os caninos perguntam se a angulação é feita como centrais, usando o posicionador como nos incisivos. Não, o canino você vai colar ele usando o longo eixo das raízes, como você usa no central. O central você usa incisal. Não tem jeito de você usar o canino a incisal é uma ponta. Então, nós sempre colamos bracket nos caninos pensando no longo eixo da raiz, o longo eixo do dente, tá? Só o central e o lateral que você usa a incisal. E sempre avaliando o longo eixo das raízes. Então, não tem como você colar o canino num plano oclusal, que você vai colar o bracket errado. Você vai jogar a raiz muito para distal. Então, sempre pense o longo eixo do bracket com o longo eixo da raiz. Você viu um monte de casos clínicos que eu mostrei agora de pouco, todos os caninos perfeitos, eu colei dessa maneira. Ok? Espero que eu tenha respondido. Tá? Bom, qualquer pergunta, eu continuo depois. Continuando nosso raciocínio, vejam aqui que a hora que eu passei do 19 para 25, TMA e aço, eu começo a ter problemas de finalização, tá? Bem, ficou para trás a angulação, inclinação e rotação. Vejam aqui, ó. Aqui, ó, um caso de canino colado para que você, Reinaldo, tenha lógica, entenda o processo. Eu colei esses 2 caninos no longo eixo da raiz.
eles eram muito verticais. E não nivelar, alinhar e chegar no fio retangular, olha aqui, ó. Eu resolvi o problema de torque, veja que o torque foi só pelo alto torque. Eu cheguei no final e esse Damon, é o Damon comum, isso aqui não é o Ultima. Pode até falar que é, mas não é. Vamos ser justos e honestos, né? Ele chegava para mim nessa condição. Mas tinha casos que eu tinha que dar um pouquinho mais de torque, tinha casos que eu tinha que tirar, tá? Ou consertar dando torque embaixo. Isso acabou. Eu termino dentro do -1 inferior e +7 superior, que é o ideal de uma finalização ortodôntica, uma oclusão ideal, tá? Então, vocês vejam aqui que o que o Reinaldo perguntou, canino inferior, da mesma maneira, eu uso o longo eixo da raiz, tá? A colagem, sempre você usa o panorâmico acompanhando a colagem. Só para vocês terem uma ideia, eu não colo de rotina no meio de atendimentos. Não. O dia da colagem é sagrado para mim. Eu programo o paciente das 8 às 9h30, eu gasto 1 hora para fazer essa colagem de segunda a segundo molar, deixo todo o material, a secretária deixa tudo pronto, eu sento, com 1 hora ele levanta com todos os dentes colados, tá? Então, é esse o processo de uma colagem. A partir do momento que você se reeduca nesse sentido, você vai começar a sofrer menos no consultório. Gente, se tem uma coisa que eu sei que ninguém faz, eu tenho por especialização. Eu vejo quando eu falo para o aluno, porque o aluno no começo ele não tem como colar os 2 arcos de uma vez só, né? Então ele cola um arco para aprender e depois cola o segundo. O segundo arco ele já vem fazendo corpo mole. Eu já fiz a avaliação em clínicas que me contrataram para fazer uma organização em clínica, essas clínicas de alta rotatividade. Quando eu falava que era para colar primeiro molar e segundo molar, porque não estava colado, eu só faltei apanhar, eu pedi para ir embora. Vocês não estão entendendo o que é isso. Então, cole tudo na primeira sessão e vai ser feliz. Qual é o problema de torque? É isso aqui, ó. Eu não gosto de uma finalização dessa, tá? Tá bom, é ótimo. O cara que fez isso aqui é excelente profissional, feito com alinhador, tá? É um dos melhores que eu conheço no mundo, mas falta aquele acabamento de torque que vai dar excelência no sorriso. Quem já assistiu minha aula sobre Smile Art, né, que é o sorriso de qualidade, sabe que a inclinação do incisivo é essencial no sorriso bonito. E, lógico, a gente precisa de ter isso em mente para oferecer o melhor para o paciente. Então, os torques, eles nos são oferecidos por 3 tipos de brackets num sistema convencional: 22, que é alto torque, 2 baixo torque e 12 standard. Então, notem que o standard, você vai colocar em qualquer boca que está todos os dentes normal. Você vai fazer um nivelamento, alinhamento e dar um sorriso mais bonito, que o fio Damon expande, dá aquele visual bonito, né? Só que quando você tem um dente protruído e você colocar o standard, ele não vai resolver. Você tem que colocar um baixo torque. Que esse baixo torque, na sequência de fio até o 19/25, ele vai dar esse resultado aqui, ó, tá? E no dente retruído, você vai colocar um alto torque, e na finalização ele vai dar esse resultado aqui, que seria todos eles na mesma linha de acabamento. Lógico, isso denota tempo, porque você tem que chegar no 19/25, fazer isso aí, nem sempre responde à altura, você tem que, às vezes, dar uma ajeitadinha a mais, e isso ocorre perda de tempo, que é o que nós chamávamos de customização de um tratamento ortodôntico. Então, a evolução do Damon Q para o Q2 melhorou muita coisa, que é o uso de elástico. E o uso de elástico em autoligáveis foi um erro no começo falar que não precisava. Eu sempre achei que elástico faz parte da vida do ortodontista. E graças a Deus, eles, na evolução de pesquisas, investir em tecnologia, mudaram o tipo do bracket. E ele foi mudado também, continuou no último. Esse último bracket é o último, tá? Esse aqui. Então, o último, nesse caso aqui, é o standard, tá? Vocês notem que ele é bem diferente do que é a evolução do bracket convencional, tá? Ele tem a maneira mais prática de colocar elástico. Aqui vocês notem que o elástico ele vai ser colocado nessa região. Eu não forço a barra de um bracket, de um pré-molar tipo esse aqui, girado e fora do arco. Eu faço isso aqui,
sem estresse, porque às vezes você coloca, na hora que você fecha a tampinha, a força do fio tira o bracket do dente, descola, né? Então eu faço isso aqui, marco ele com 15 dias, 10 dias, ele vem, eu acabo de encaixar o fio, fecho a tampinha, sem estresse, jogo o elástico fora e vida que segue, tá? É fácil de abrir e fechar, que vocês sabem muito bem, dificilmente eu tive um caso, dois, de paciente que arrancou a tampinha do bracket, mas também ficou fuçando em casa com aquelas chavinhas de fenda de relojoeiro, né? Enfim, ele é melhor acabado para os tecidos gengivais, não incomoda tanto, né? É praticamente, eu sempre brinco, é praticamente um attachment, né? Enfim, a base dele é a melhor base que existe, que veio da E-Company, que era do Brecht, do Andrews, da E-Company. Eu trabalhei com eles e é a mesma coisa, é fantástica essa base. Ele tem o formato rhomboide, nós já falamos da colagem lá atrás, tá? E ele vem com um slot vertical para você usar para colocar ganchinho nas etapas de tratamento que você precisa, tá? Então vejam aqui, ó. Eu sou da opinião que ganchinho ele tem que existir no bracket para quando você precisa. Você tira, você precisa, você usa, acabou de usar, joga fora. Um tratamento de 3 anos, você precisa de elástico no máximo 6 meses ou mais, 8 meses no máximo. E aí fica aquele negócio lá na boca, atrapalhando a escovação, fica feio. E o bracket só não, ele fica dessa maneira. Então, ou você usa o ganchinho específico do bracket, ou você põe um Kobayashi, põe o elástico, acabou de fazer as necessidades do elástico, tira o ganchinho e o paciente vai ser feliz, tá? Sem problema algum. Então, tá aí os elásticos. Gancho. Os ganchos no sistema Damon, eles vieram de uma maneira muito sofisticada, né? Porque o fio mudou, a borda dele não é quadrada. Então, como que você tem que pensar no ganchinho no autoligável? Ele sempre tem que estar atrás dos laterais ou atrás dos caninos. Você nota aqui que ele deslizou. E esses ganchos no sistema Damon Ultima, você compra ele já com o gancho. E você tem um alicate que você aperta ele e você desliza ele para trás ou para frente de acordo com a tua necessidade. E sempre, sempre que você entrar com o fio 18 por 275, tem que ter o gancho e tem que ter o quê? O E-link até o molar. Por quê? Porque o torque é muito efetivo. E um torque muito efetivo, ele abre espaço entre os dentes, ele tende a protruir os dentes. Se você tiver o E-link, ele não vai protruir os dentes e vai trabalhar quem? A raiz, que é o que interessa no torque. O dente vai ficar exatamente no mesmo lugar. Tem outro aparelho que faz isso? Não, tá? Então, o que acontece? Esse ganchinho, ele trabalha nessa maneira aqui, ó. Eu coloquei ele de maneira que ele está na mesial do canino aqui. Ele pode ser colocado, o ideal é mais na distal do lateral. E o propósito desse link? Quando eu coloco esse fio 18 por 275, ele vai protruir. Ele vai protruir. O paralelogramo mais o fio 18 por 275 vai criar protrusão nesse caso. Esse caso é um classe 2 com sobremordida. É um caso cirúrgico. Ele já está pronto. Em pouco mais de 6 meses eu deixei ele pronto para cirurgia. E ele veio de quase 2 anos de alinhador. Não tinha quem fazia esses dentes ir para frente, tá? Então, notem aqui que eu tenho embaixo, eu coloquei, para não deixar abrir espaços, eu coloquei o stop na distal do canino, para não ter crise com isso. E coloquei um conjugado de elástico de canino a canino para fechar esse espaço que tem na distal do dente 42, tá? Enfim, esse caso aqui eu já estou com ele pronto para cirurgia, vai operar agora nesse final de ano. O pai é cirurgião, é o filho de um cirurgião ortognata, e eu tenho ele já definido. Então, para cirurgia. Então, vejam que é um caso típico para necessidade de aparelhos fixos. Uma musculatura super pesada, super braque. Então, eu tenho que trabalhar com algo de
de resultado, porque sem resultado ele já veio. Então, nós temos o Damon Ultima, TMA 18 por 275, nós temos ele em aço, tá? Para finalizar casos difíceis. E o Kupernitai, 14 por 275 e 18 por 275. Então, vocês notem aqui que tem 14 por 275, 18 por 275 e acabou. 18 por 275, TMA e aço. Então, você encerra o tratamento aqui, se quiser, tá? Lógico que você precisa de um instrumento para reposicionar esses ganchinhos. Ah, Darwin, mas esses ganchinhos tecnológicos aí é caro e tal. Se você reparar, o inferior aqui eu coloquei um ganchinho normal que nós usamos no mercado. Você coloca ele, aperta, ele vai funcionar da mesma maneira. Só que você não tem como mudar de lugar, tá? Você vai ter que, se precisar, você vai ter que tirar ele ou outro fio e colocar ali, ok? Bem, passado essa sequência de fios, nós vamos entrar agora em fios, tá? Então, o fio convencional, se vocês notarem, ele está retangular. E o fio última, olha o que mudou nele, ó. Ele tem essa área arredondada. Mas será por quê, né? Então, o que eu preciso para fazer um tratamento hoje com o sistema último? Um fio 14 por 275 e um fio 18 por 275. Às vezes, a grande parte, né, eu preciso de, no 18 por 275, usar o TMA ou aço, tá? E quando eu falo de fios, eu tenho que lembrar isso aqui, ó. Um fio Nightman de Kupernitai de qualidade, ele não pode acontecer isso aí. Se ele acontece isso aí, não compra, não. Você não vai tratar ninguém, tá? Isso aqui é utilidade pública, tá, gente? Eu vi muita gente comprando aparelho com fio que não funciona, tá? Então, o fio Ultima, ele mudou o paradigma de fio, tá? Então, o 14 por 25, ele virou 14 por 275. Olha o que ele muda, tá? E esse 14 por 275 é o que vai resolver as rotações dos nossos pacientes. E o 19 por 25, você termina no 18 por 275, que ele tem essa borda arredondada, e existe o 19 por 275, o 20 por 275 e o 21 por 275. Quando você precisa desses fios mais espessos? Quando você tem uma ortodontia de mais dificuldade, pacientes braques, a consistência óssea mais dura, o movimento é mais difícil, você tem cílios maxilares atrapalhando o movimento de raízes, aí você vai para o 19, o 20, o 21, se for necessário. Entenderam? Esse é o motivo que eles existem, precisando, é só pedir que a empresa tem. Bom, o fio 19 por 25 e o 275, olha só as diferenças, ó. Esse aqui foi inventado em 2026. Olha só quanto tempo durou para que reinventasse a nossa ortodontia. Então, nós ficamos meio esquecidos lá num canto, e aí a tecnologia veio e teve que adequar a nossa vida às necessidades de hoje, que melhorou o desempenho dos nossos tratamentos. Então, quando eu coloco o fio 14 por 275, o que ocorre dentro do slot? Ele ocupa o slot de vestibular para palatino, ou lingual. E quando ele faz isso, ele conserta todas as rotações que tem em todos os dentes, tá? E quando eu entro com o 18 por 275, se não for o neutro, se for o Procline e Retrocline, eu encerro o tratamento. Nós vamos explicar isso em detalhes. Então, na sequência de fios, eu preciso do quê? O 14 para eu resolver o nivelamento e alinhamento. Vejo que o 14, às vezes, eu entro no 18. Tem situações, eu deixo o 14 um mês e meio. Aí o paciente vem, eu vou colocar o 14 por 275. Ele não entra. Não força a barra. Se tem muito dente ainda para girar, eu tenho um pacotinho de 10 fios 018 Kupernitai que demora década para acabar. Então eu vou lá e coloco esse fio para agilizar esse alinhamento dos dentes. O segundo fio é o 14 por 275. O 14 por 275 vai me dar condições maravilhosas de aparente acabamento.
e o 18 por 275 eu vou acabar. Isso aqui, no caso, com o Pernaitai, tá? Então, e para eu finalizar, caso eu queira mais expressão, eu uso 18 por 275 TMA ou de aço. Às vezes eu uso 19 por 275, ok? Então, o que aconteceu nessa sequência de fios? Esse 14 ou 18 nivela e alinha. O 14 por 275 controla as rotações. Gente, a hora que o paciente vem 1 mês e meio, 2 meses depois de uso de 14 por 275, vocês vão levar o susto. Aquela rotação que você iria corrigir só lá no final com o fio retangular, já foi resolvida aqui. Então, você já ganhou aqui uns 4, 5 meses de tratamento. No mínimo 3, tá? E quando você coloca o 18 por 275, que ele vem 3 meses, 2 meses depois, eu tenho os torques resolvidos, as angulações resolvidas, e principal, o que o 14 começou, o 18 termina, é o diagrama. Então, eu tenho o caso terminado. Exceto nesse que eu acabei de mostrar, que o paciente é cirúrgico, está pronto para cirurgia, mas o arco superior e inferior estão perfeitos para que, a hora que estiver em classe 1, o cirurgião não tem nem dificuldade para operar o paciente. Ok? Bem, o 18 por 275 existe ele TMA e aço, tá? Que é para refinar. Ele faz um controle total na terceira ordem dos casos. Olha que interessante. Você vai precisar de dobra no fio? De jeito nenhum. Esquece. Eu não vi até agora uma necessidade de um dobra individual, tá? Por quê? O Brecht entregou o planejado. Ou seja, o segundo fio vai entregar o meu tratamento, tá? Esse fio preenche todas as necessidades de torque e angulação que necessitamos nas finalizações. Detalhe, no procline e no retrocline, tá? Porque o standard, o neutral, não entrega. Nós vamos falar disso. Sequência de fios. Então, nós temos o 16 por 25, 275, dificilmente eu nunca usei ele, tá? O 19 por 275, Kupernitai, aço e TMA. O 20, Kupernitai, aço e TMA. E o 21. De um para o outro, você ganha 3 graus de torque no andamento do tratamento, tá? Você precisa de mais 3 graus e engrossa o fio. Lembre-se, esse aparelho trabalha entregando o posicionamento final correto do dente, tá? Você não tem estresse, é 3 sequências, 3 fios e você tem o caso acabado, tá? Que são esses 3 aqui, ó. Neutral, retrocline, que é o baixo torque, e procline. Então, vocês notem aqui que o torque no superior é na base. E o inferior não tem diferença a base, ó. Por quê? O procline e o retrocline, o paralelogramo girado para cima e girado para baixo, me dá o resultado final. Vamos adotar aqui, sempre falando do incisivo central, vai me dar os 7 graus. Ok? E o slot, ele vai dar, ele é um paralelogramo. Quando você coloca o fio vai terminar exatamente no, o fio não torce, ele entra apertado e você jamais vai torcer o fio para acabar o tratamento. Então, acabou o uso de alicate para dar acabamento em casa, tá? O fio e o slot fecha para você. Vai entregar os 7 graus. Se não está 7 graus, é porque ainda cabe esperar o fio expressar torque. Como que eu sei que entregou ou não o torque? A hora que você tira o fio, ele não tem resistência. Ele sai com facilidade. Se você vai tirar o fio e tem que pegar o alicate para puxar, me desculpa, você tem que esperar mais, tá? É assim que você define a finalização de um caso. Então, o Brecht convencional, o autoligado convencional, ele foi projetado para dar o torque na base. Então, se você tem isso aí, você muda o dente de posição. Você protrui um pouquinho, ou você intrui um pouquinho, sempre você tem um diferencialzinho para arrumar. Então, se vocês repararem isso aqui, ó, o alto e baixo torque standard, aonde vai parar o dente? Mais para cima ou mais para baixo. Então, o centro de slot move demais no sentido vertical, para cima e para baixo, no high torque e no low torque. Isso dava trabalho para a gente em finalizações, tá? Então, vejam aqui que eu tenho o neutral, o retrocline e o procline, e eu tenho a finalização, como é o incisivo central, em 7 graus. E se eu fizer o mesmo sistema que eu fiz lá no Brecht convencional autoligável,
o sistema Damon convencional, olha aqui, vai dar no centro da coroa clínica e a base normal, tá? Então, o slot e o fio aqui, aqui e aqui não tem nada de diferença. O Brecht faz para mim o resultado final que eu quero no tratamento ortodôntico. Vejam que termina no mesmo lugar, ok? E isso é maravilhoso. Isso aqui me dá muita tranquilidade no trabalhar. Eu que já tenho casos finalizados, e entendi que o alto e baixo torque, o fio não responde por ele, tá? O fio, simplesmente, ele é encaixado e o Brecht leva o dente para o lugar, com a rotação no centro do slot, olha lá, tá? Aqui e aqui, tá? Para a gente continuar, pessoal, eu vou dar um intervalinho aqui, que é para vender o meu jabá, como diz o meu amigo Werber Urso, né? Quando você tem classe 2 e precisa terminar dessa maneira, classe 2, 2 e terminar dessa maneira, você tem métodos de tratamento ortodôntico. E eu vou fazer agora dia 29 e 30 de outubro um curso de diagnóstico e tratamento de maloclusões, que é a minha vida inteira de ortodontia, desde a dentição decídua a permanente, com cirurgia, com ortopedia, com compensação, com mini parafuso, o que vocês imaginarem, são 2 dias, é um tempo integral de classe 2, né? Então, e logo em seguida tem o Damon Ultima Tour, que é das 14, isso na sexta-feira, das 2 às 6, quem quiser fazer ele, e não quiser fazer o classe 2, vem só fazer o Damon Ultima Tour, ele não tem custo, ele é free. Então, vocês notem aqui, paciente antes e depois, classe 2 total, e depois de tratado, o que que houve, o tratamento finalizado, pacientes que eu usei ortopedia, isso aqui com o Twin Block, tem outros tipos de aparelho que eu explico no curso, eu explico muito bem o que que é ortopedia na ortodontia. Essa garotinha aqui de 3 anos e meio, com a mordida cruzada, mordida aberta, classe 2, e como que se procede para entregar ela na idade certa, com a oclusão certa. Pacientes classe 2 tratados com propulsor mandibular fixo, aqueles casos que é propenso à cirurgia e a gente consegue resolver dessa maneira. Pacientes que você vai tratar ele na classe 1, de repente ele vira uma classe 2 de mordida aberta. Quem nunca teve isso aí? Se não teve, vai ter. Infelizmente, eu tenho que falar isso. E aí, como que você faz para deixar ele classe 1 bonito dessa maneira, tá? E também aqueles casos que você, diagnosticando e corretamente cabe, você pode extrair dente e fechar. Não acabou essa ortodontia, tá? E associado a isso, na sexta-feira à tarde, nós teremos o tour, o encerramento desse ano, o tour Damon Último, que não é da maneira como eu estou falando aqui agora. Ok? Então, quem tiver intenção, é só ligar vai estar nas mídias sociais, a Magda faz a reserva e eu tenho espaço limitado de alunos, tá? Bom, continuando, controle de rotação. Como que é o processo nesses breaks? Não importa qual deles, se é o neutral, o procline ou o retrocline. O fio 14 por 275, ele vai resolver a rotação, tá? Só que ele trabalha dessa maneira, ó. Ele ocupa todo o slot no sentido vestíbulo lingual. E isso faz com que a rotação seja corrigida. Não importa se você usa o neutral, o procline ou o retrocline. Ok? Bom, na sequência, eu gosto de deixar claro que o Damon normal, ele tem mais ou menos 2 graus de liberdade, um pouco mais às vezes, eu acho, tá? Tem casos que eu tenho que fazer muita dobra no final. E os paralelos, não vou dar nome de Brecht aqui, é essa tristeza, que você acha que isso aqui corrige giroversão? Me desculpa, gente. Rotação, isso aqui não vai corrigir. Nem no final. No final você faz tanta dobra no fio que desiste do tratamento. E não adianta colocar borrachinha aqui. Borrachinha não corrige giroversão em Brecht autoligado. Porque o sentido médio distal dele é muito curto, tá? É muito fino. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer esse gap que você vê aí com esse fio vermelho em cima, tá?
Esse é o problema. Quando você usa o Ultima, o que acontece? Ele preenche esse espaço. Ele vai corrigir a rotação. Já no 14 por 275, ele vai preencher isso aqui, ó, tá? E isso é uma maravilha. Gente, vocês não têm ideia. A minha alegria, a hora que eu vi os primeiros casos acontecendo isso aí. Falei, nossa, eu não vou sofrer lá no final. A gente que é muito detalhista nesse acabamento aí, ó o que você tem que fazer no fio. E eu faço isso aí no fio de aço, às vezes no TMA. Mas nós temos que lembrar que tem ligamento periodontal nessa brincadeira aí, ó. E você vai ter mais prejuízo periodontal num trabalho desse, né? Para rotar isso aí. Então, o ligamento periodontal varia de 0,15 milímetros a 38. Quando você faz isso aí, você extrapola 40 fácil, fácil, tá? Então, isso aqui é cruel numa finalização. Você coloca isso aí, o paciente dá aquela olhada feia para você, né? Isso aqui é uma imagem do Dr. Consolaro, e vocês vejam que tem um ligamento periodontal que a gente tem que respeitar ele, né? Que é o LP ali no meio, que varia dessa distância, ok? E sem contar os ligamentos que tem todo dentro todinho. Então vejam aqui, eu estou usando aqui uns casos bem críticos que a gente começou a trabalhar com o Ultima a partir do ano passado, final do ano passado, e você tem que achar os pacientes condizentes para você ensinar, e nem sempre você acha. Então, eu procurei um caso bem crítico, e aqui é um caso do Dr. Bicknell, e ele tem isso disposto na plataforma nossa do Damon Último, e vocês notem aqui, ó, que a finalização é perfeita. A giroversão dos dentes é perfeitíssima, tá? Então, eu vejo isso aí já no fio 14 por 275. E notem que a radiografia dele mostra um bom término de paralelismo de raízes. E notem que a sequência de tratamento, que é o que eu quero que vocês entendam, que você colou, no caso dele, ele usou o fio 13 depois do 14, que era muito giroversão, tá? Ou você usa o 13 e o 14, existe o 12 também, né? Ou você faz o que eu faço, coloca a borrachinha para agilizar essa rotação, tá? Você viu que o 14 ficou 2 meses. O 18, no caso dele aqui, que era muito girovertido, ficou 2 meses. E o 14 por 275, em 2 meses, ele alinhou tudo. 18 por 275, 3 meses, e vai finalizar com o fio de aço 20 por 275. Não, ele pôs o 0,20 Kupernitai 275 para finalizar o superior e deixou o 18 embaixo. Então você vê que em 14 meses ele terminou o tratamento. E isso é a rotina do meu consultório. Eu estou vivendo isso aqui, apesar de eu não usar o fio 12. Então dá para terminar aqui em 12 meses, 11 meses, tá? Então, isso que você está vendo aqui, ó, isso aqui é o momento que se você coloca o fio 14 por 275. Então, já no terceiro mês, você vai ver acontecer esse movimento aqui, ó. Presta atenção que o fio 14 por 275 definiu todo o apiamento, olha lá, e já definiu um pouco do perímetro do arco. É o que eu queria profissionalmente no meu dia a dia clínico. A clínica, ela anda fácil, tá? Então, esse é o dia a dia nosso dentro do consultório. E quem que faz isso aí? Isso aqui, ó. O fio ocupando o slot nesses pontos azuis, ó. Um bracket com fio retangular não faz isso, ele tem esse jogo, né? Então, você consegue resultados maravilhosos nessa giroversão e você corrige os in-outs, né? Os dentes que estão para frente e para trás. Bem, e a angulação? A angulação, como nós havíamos conversado, você colou direitinho, tá? Se tiver dúvida do canino, Renato, pode continuar a perguntar, tá? Eu faço questão de conversar contigo. Então, o nêutron não vai corrigir nada. Ele não corrige rotação, a angulação da coroa. Por quê? Se você colar errado, vai ficar errado. Ele não vai ajudar você, tá? Então, o alto e o baixo, o procline e o retrocline já não. Ele vai entregar o 0 grau lá no 18 por 275. No 14 por 275, ele não corrige a angulação, mas no 18 ele vai corrigir, tá? Ele vai entregar a angulação correta, ok? Como isso aí? Dessa maneira aqui, ó. Por quê? As paredes estão tocando, o fio está tocando em 4 pontos na parede.
Não tem jeito dele não controlar essa angulação. Olha lá, ó. É 2 lados de cá, 2 lados de lá, ó, tá? E o bracket convencional, você fica com o fio sobrando lá dentro. E aqui eu já terminei. Eu já terminei a minha angulação correta. Se eu colei certinho, eu não tenho recolagem. O que mais atrapalha tempo de tratamento é colagem. É impressionante. Agora com esse aparelho. Outro trabalho do Bicknell. Veja um caso bem crítico para a gente falar de angulação. Os incisivos bem tortos, né? Colou direitinho, o final vai estar tudo certinho no lugar, tá? Apesar de ele ter fotografado logo depois de tirar o aparelho, a gengiva não está legal, né? Mas olha o resultado do paralelismo de raiz, um paralelismo de ótima qualidade, tá? E o principal, você trabalhou isso tudo, e se o paciente está em crescimento, tal, você vai terminar ele terminado, você não vai ficar brigando com o overjet, aquela coisa toda, tá? E olha o tempo de tratamento. O 14 ele ficou com 3 meses, o 14 ele deixou aqui 1 mês e meio de 18. Eu normalmente não faço isso. Eu coloco 14 por 275 e onde não encaixa eu coloco a borrachinha que nem vocês viram, tá? E 1 mês e meio, 2 meses de 14 por 275, 18 por 275 e vamos para o final. Vamos terminar. Não está contente com o acabamento? Quando os dentes são muito tortos assim, entra com o fio 18 por 275 ou até o 19 de aço, que aí ele vai expressar aquele torque, vai ficar lindo o sorriso, tá? Esse é o segredo do negócio. Você não vai ter mais tratamento de 24 meses, tá? Acabou. Você pode durar aí 18, 20, se você tiver erro de colagem, contratempos, né? E o torque? O torque é fantástico, né? Esse problema aqui acabou, tá? Eu consegui resolver essas rotações, né? Então, num bracket normal, eu tenho 12 graus de, de, de gap aí, né? E esse 12 graus para cima e para baixo dá 24 graus. E isso nós trabalhamos um bom tempo, foi feita pesquisa em cima disso aí, e nós sabemos que no nosso não é 12, é 8, mas mesmo assim, isso que veio agora acabou a maneira de pensar nisso aí. Então acabou essa necessidade de corrigir lateral com torque individual. Porque sempre o lateralzinho dava trabalho, né? Ah, eu vou virar breque de cabeça para baixo. Gente, breque de cabeça para baixo não resolve nada. Nunca resolveu. Eu nunca entendi isso aí. Porque eu já fiz e eu dou aula provando que não funciona, tá? Então, acabou esse problema. Agora não vai ter mais essas confusões. Enfim, o que que acontece quando você tem que mexer nessa finalização com o breque normal? Se você precisa resolver, por exemplo, um lateral no final do tratamento, você tem que dar um torque individual. O que que você vai fazer? Você vai fazer isso aqui, ó. E o ligamento periodontal, o osso, vai pagar a conta, ó. Esse é o mundo que você muda um dente para ficar bonito na estética, tá? E aí você não sabe por que que tem tanto arredondamento apical, né? Porque você ficou trabalhando aqueles detalhezinhos lá que, se fosse uma sequência lógica desse de fio Copernitai, você chegaria lá no final sem nem lembrar que existe isso no dente. Olha a tecnologia onde chegou, o que que melhorou para nós, né? Acabou aquelas dobras de finalização, reposição, vira breque talvez para baixo, que eu nunca fiz, mas, enfim, não tem lógica. Então, o controle de torque, ó, é maravilhoso. Você chega lá entregando o caso. Vejam que você tem essa sequência, ó. O fio faz esse movimento para você. Você não precisa se preocupar com ele. A hora que você chega no final, esse alinhamento de sorriso é fantástico. E num break convencional, agora que você vai começar a resolver esse problema, tá? Então, vocês imaginam a tecnologia que veio nisso. É uma reengenharia de break fantásticas. Então, esses pontos horizontais e verticais finalizam o caso para nós, tá? Olha só. Bem, o que que acontece num bracket? Eu peguei uma matriz dessa aí e fui dar uma avaliada nele. E aí eu entendi um detalhe que eu não vi ninguém falando até agora. Esse bracket ele tem uma quinta parede, tá? Essa quinta parede, que é essa linha branca que vai aparecer aí, ó, ela existe por quê? Para finalizar o torque. E um detalhe, se não tivesse ela, você não colocaria o fio dentro do slot. Ele teria muita dificuldade de entrar. Você forçaria, estouraria bracket, aí vai. Então você vê que ele não é feito por acaso, ele tem muita engenharia embutida, tá?
Então, os segredos entre fio e tampa do Brecht é que ele vai, olha só, e essa forma arredondada também, olha só, se você tem um Procline, né, e vai colocar esse fio, se ele fosse retangular, ele entraria aqui? Jamais. Então ele entra e empurra o fio para dentro, ó. Tem casos que eu vou fechar e eu sinto que eu empurrei o fio e o Brecht fechou. E aí o 18 por 25 vai atuar os torques nessas regiões. Então o torque vai ser efetivo, tá? Isso que é uma coisa maravilhosa no que nós estamos fazendo na ortodontia. Então como é que funciona isso? Quando eu coloco o 14 por 275, se o dente está muito inclinado para palatina ou para vestibular, ele vai receber um pouquinho de correção no 14 por 275. Mas ele vai corrigir mesmo é a rotação. A rotação vai ficar pronta aqui, tá? No retrocline é a mesma coisa. E no nêutron? O nêutron não trata, gente. O nêutron só vai corrigir a rotação, tá? Ele não foi feito para tratar angulação e torque, ok? Bom, o próximo etapa, o quê? O fio 18 por 275. O 18 por 275, ele vai ser inserido e ele vai te dar o final do tratamento em torques. Ele vai entregar, por exemplo, o incisivo central em 7 graus, de qualquer maneira, que nós chamamos de controle 3D. Aqui ele já resolveu rotação, angulação e agora a inclinação, que é o torque. Olha que maravilha. O retrocline é a mesma coisa. Ó. Ele vai entregar isso aqui. Ó. Coisa que nenhum Brecht até então foi pensado a respeito. Gente, é fantástico. E o neutro também não resolve, gente. Ele não controla, ele só controla a rotação. O resto ele não tem poder de resolver nada. Então, a maioria dos tratamentos eu uso esses dois Brechts aqui, Procline e Retrocline, tá? Ah, Darwin, se o dente está bem colocado, que Brecht você coloca? O do estoque. Se eu comprei alto torque e eu preciso de alto torque no central, no lateral e no outro lateral, no outro central, não, outro central tá bom. E eu colocar alto torque, eu vou mudar ele? Não. Pode colocar o alto torque no dente que tá bom. Ele não tem poder de estragar o que tá certo. Entenderam? Esse é o segredo. Então, a maioria das compras minhas é alto e baixo torque. Um exemplo de que a gente trabalha, classe 2, estou usando o caso do Bicknell. Veja o que é um caso classe 2 com protrusão. O que precisa aqui? Procline em cima e retrocline embaixo. Por quê? Vai haver uma mecânica pesada para eu entregar esse paciente em classe 1. Tá? Nos casos que eu dou o curso desse classe 2, eu trabalho com isso aqui, às vezes com protrator mandibular fixo, às vezes com distalização só de molar superior, às vezes só com elástico. Então, depende de fase de idade do paciente, se está em crescimento ou não. Adulto, eu entro muito com mini parafusos, e sempre a gente consegue resolver esses casos, deixar em classe 1. E eu já vinha há muito tempo trabalhando com aparelho fixo, abrindo espaço nos prés e protruindo a esse segmento anterior da mandíbula. E com o aparelho fixo. E agora eu estou vendo a possibilidade de fazer isso com os alinhadores. E nesse evento que eu tive recente com o Malagon e o Diego, eles mostraram casos com alinhadores com a possibilidade de corrigir classe 2 desse jeito. Então, a ortodontia está ficando muito lógica. E quem conhece a tecnologia, ela está mais perto de entregar tudo que vem de problema no consultório. Quem não conhece a tecnologia vai ficar usando borrachinha até morrer, né? Então, vejam que o caso houve crescimento, mas houve aqui também uma mecânica adequada de torques, alinhamento, nivelamento e angulações, ok? E no caso de classe 3, a mesma coisa. Você vai usar um retrocline em cima e um procline embaixo, para que na mecânica você entregue isso aqui, tá? Isso é muito bom. E aqui eu dou um exemplo de um caso que eu tratei com Damon, tá? Standard, muito bem tratado do início ao final. Ela tinha um pouquinho de classe 2, um mapeamento exagerado, e eu fui até o fio retangular, e eu gostaria de gastar mais um tempo aqui para refinar, mas eu ia gastar muito tempo dando torque individual, e era uma garota que estava para 15 anos, festa de aniversário, tá, ficou ótimo. No aniversário eu fui convidado, que é raro essas coisas, né? O paciente para você para a festa de 15 anos, e fiquei deslumbrado com o sorriso dela.
Então, tá bom, mas não está ótimo. O ótimo é esse aqui, ó. Esse seria o ótimo. Então, hoje, eu consigo resultados. Lógico, o superior, se eu tivesse tempo para ficar trabalhando torques individuais aí, eu deixaria igual de baixo. Mas eu ia gastar quanto? 6 meses, 8 meses, um ano a mais, né? Então, aí o paciente já arrepia, né? Eu estou pagando consulta para você ficando dando apertãozinho em fios, né? Eu já ouvi isso na vida, tá? Então, se eu tenho um aparelho que me entrega esse final aí, eu tenho o melhor aparelho do mundo, ok? E como que é disposto esse material para nós? Você compra o central superior, por exemplo, no arco superior, o neutral, ele vem especificado, mais 7, 5 de angulação, 7 de torque, 0 de rotação. O Procline e o Retrocline, você vai ver que não está especificado isso aí, que não precisa. Ele já vai entregar aquilo lá. O lateral, a mesma coisa, mais 3 de torque, 9 de angulação e 0 de rotação, e vai entregar o Procline e o Retrocline da mesma coisa. E assim sucessivamente. Olha o canino, ó. Ele tem menos 2 de torque e 5 de angulação. Então, siga o longo eixo do dente, que o Brecht vai entregar ele com qualidade ao final do tratamento. Então, e o inferior, o central, é menos 1. Eu fiz todos os cursos do Andrews, estive na clínica dele na década de 90, e ele sempre falou que, apesar de lançar o Damon com o Andrews com menos 6, ele sempre falou que o ideal seria menos 1. E tanto é que depois ele veio lançar o sistema Andrews com menos 1. E lógico, o Damon usou o que tem de melhor no mercado mundial, né? Menos 1, com 2 de angulação no central, e 4 de angulação no lateral, com menos 1 de torque, menos 3 nos caninos, e assim vai aumentando os torques mais para distal, até para que a curva de Wilson seja completada, tá? Então, essas são as prescrições de sequência de fios, né? O de Brecht, as prescrições, e você vai trabalhar sempre com isso aí, sem estresse, não tem que ficar procurando alto torque, baixo torque, acabou isso, tá? Você só vai usar o que é Procline e Retrocline. Bem, sequência de fios, 14, 18, se for necessário, né? 14 por 275, tudo com Pernitai. Existe o 18, 19, o 19, 20 e 21 com Pernitai, tá? E 18, 19, 20 e 21 TMA e aço, tá? Então, a gente tem um suprimento fantástico para refinar nossos casos de acordo com a necessidade. Esse dado eu já mostrei, que é o TMA 18 por 275 e o aço 18 por 275, e o 14 por 275 e 18 por 275 já com gancho. Você compra ele com gancho, mas para aí você tem que ter esse alicate para deslizar o ganchinho para onde for necessário. Bom, para encerrar o que nós temos que falar, nós temos que entender isso aqui, ó. Se eu tenho o dente protruído, eu vou usar o quê? Retrocline. Olha que simples, gente, tá? Então, lógico que eu estou falando para dente. Para mecânica é diferente. Se for para mecânica de classe 3, você vai usar o que em cima? Baixo torque, retrocline. Se for mecânica de classe 2, você vai usar o quê? Procline. Não é o retrocline, porque você vai distalizar o bloco anterior, você não quer que ele incline para a palatina, tá? Bom, feito isso aqui, o que ele vai fazer para mim no 18 por 275? Ele vai deixar o dente no lugar. Simples assim. A inclinação de dente vai para a posição ideal. Então, o 14 por 275 corrige rotações, para deixar bem claro, tá? Ele não vai corrigir além disso. E o 18 por 275 corrige o quê? Torques e angulações, devido aos pontos de contato que ele tem, tá? E se o dente está inclinado para a palatina, ou retroclinado para a lingual, eu vou usar o quê? O Procline, de tal maneira que ele vai fazer esse movimento quando eu entrar com o 18 por 275, ó, ok? E a inclinação do dente mudará a posição para a ideal. O 14 só gira e o 18 por 275 corrige torque e angulação, devido aos pontos de contato, tá? Olha a quinta parede lá. E o neutro? O neutro, se o dente está bom, ele vai ficar bom, bem colocado.
Se ele tiver um pouquinho protruído, um pouquinho retruído, o 18 por 275 não vai resolver o problema dele, tá? Não resolve. Por quê? Porque ele sempre terá um gap ao 14, ó, por 275. Ao 18, ó, ele tem essa angulação aqui que não vai corrigir o dente que está proclinado. E não vai corrigir o dente que está retroclinado. Então, esse gap aqui, no neutral, nos afirma de vez por todas na vida. Brecht Standard não trata ninguém. Ele nivela a linha, tá? Ele é um alinhador só. Você quer resolver com o neutral? Você tem que ir no 19, você tem que ir no 20 e terminar com 21 por 25, que é o que preenche o slot. Aí já ficou caro o tratamento e demorado, né? Então, não sei se vale a pena se querer tratar com o neutro. Trata também, mas você tem que chegar no 21 por 275, ok? Bom, olha só, ainda tem um gapzinho lá. Então, se eu tenho ele protruído, retrocline. Se eu tenho ele retruído, procline, tá? E se eu tenho neutro e for até o 21 por 25, eu corrijo também, tá? Entrego todo no mesmo lugar. Então, a evolução, ó. Acabou isso aqui. Acabou isso aqui, tá? Esse aqui não funciona. Agora, esse aqui, procline e retrocline, sempre vai funcionar. Sempre você vai terminar o teu tratamento finalizando ele. Você só vai ter problemas transversais, anteroposteriores e verticais para resolver, exceto cuidar de dente. Então, o dente ficou secundário. Você tem um excelente programa de colagem, você tem um excelente aparelho, uma excelente sequência de fios, que são só 3 fios, você vai expressar os torques, tá? Então, todos os Brecht Standard não tratam. Ele vai, a primeira, segunda, terceira ordem vai ficar devendo, que é rotação, angulação e torque. E quanto mais genérico for o aparelho, pior para você resolver, tá? E, no caso, eu fico meio bravo quando o cara, não, eu trato todo mundo bem com todo aparelho. Oh, dá licença, né? Vamos repensar a tua vida, que você está com um problema e não sabe. Então, nesse Brecht, o fio 18 por 275 não vai resolver a segunda e terceira ordem, que é o torque e a angulação, vai resolver só a rotação, tá? Ele vai ficar com o defeito que o dente tinha. Se eu tenho o Brecht Procline e Retrocline, eu vou resolver primeira, segunda e terceira ordem, quer seja o Procline e quer seja o Retrocline, tá? Então você veja aqui que quando eu coloco o outro, a função é a mesma, só muda o lado de pressão no dente. Então, são paralelogramos de ponto 18 de altura, que define verticais de contato, e 18 por 275, e o fio 18 por 275, né, terá 6 pontos de contato, controlando os dentes em todos os 3 planos do espaço, tá? Então, tá aí o que nós temos para resolver, beleza? E o nosso amigo Stuart Frost teve uma frase fantástica. O sistema Ultima é designado para nos ajudar a criar belos sorrisos artísticos, sem ter trabalho tão árduo. O que é o trabalho tão árduo? Aquela finalização de dobra de fios no acabamento. Eu tive na clínica dele N vezes e via ele finalizando o caso. Ele parava para explicar para a gente, ó, aqui eu tenho que dar mais um toquezinho vestibular, aqui eu tenho que dar mais um toquezinho. Ele tem um acabamento de casos lindos, mas eu sei quantos meses ele gastava a mais. Hoje não. Hoje é muito mais eficiente, ainda muito mais eficiente, né? E sem sacrifícios. Terminou, chegou no fio retangular, terminou. Acabou aquela briga que nós tínhamos. Ele foi muito feliz nessa frase. Então, nós já vimos que o Brecht convencional faz isso, ó. Olha se não vale a pena trabalhar com Ultima. Pensa bem nisso aqui, ó. Eu tenho o retrocline e o procline, né? E vamos usar a guia, a matriz daqui de dentro. Vamos apagar ele, tá? Então, eu coloco o 14. Não vai fazer nada, só vai dar aquela alinhada para eu receber quem? O 14 por 275. O 14 por 275 já entra resolvendo o quê? Pontos de contato, controlando o quê? O mais chato, que fica lá para o final do tratamento, que é a rotação. A rotação já morre no primeiro fio retangular, tá? Esse eu não tenho mais problemas. Aí, logo em seguida, eu entro com quem? Com 18 por 275, o Pernitai. E ele vai me resolver o quê? Aquilo
que eu vou gastar outro tempão solucionando, que é o quê? Angulação e inclinação. Então, ele vai atuar de maneira efetiva, controlando angulações e controlando inclinações, que são os torques. Olha aqui, que show, né? Então, aqui eu fecho o meu caso. Eu tenho a minha solução entregue ao paciente. Se não entreguei, é porque eu tinha outros problemas paralelos, que é a classe 2 ou a classe 3, que é a mordida cruzada, que às vezes denota mais tempo para você fechar ela, né, para encaixar tudo certinho, e problemas verticais, que você vai resolver como? Com mini parafusos, ok? Então, veja que a ortodontia ficou lógica, tem um início, meio, fim, não tem clean check no meio do caminho, tá? Não estou criticando nada não, mas é assim que funciona, eu estou vivendo isso aí, tá? Então, quando eu vou para o 14 por 275, eu já corrigi 60% dos casos. Eu já ouvi 3 vezes, do começo do ano até agora, o paciente chegou 2 meses depois que eu coloquei o 14 por 275. A mãe chegou vendo, doutor, já está pronto, né? Pode tirar. Tipo assim, eu não quero pagar os boletos que tem pela frente, né? Falei, tá, mas tá bonito, mas não está pronto, né? Então, tenho muita coisa a fazer. E aí, quando eu vou para o 18 por 275, eu fecho o caso, eu tenho 100% das soluções resolvidas. Olha a diferença que tem com o sistema autoligável convencional. Vale ou não vale a pena? Esse bate-papo nosso foi, a conclusão dele todo foi que para vocês entenderem isso aqui, ó, se entendeu isso aqui, você vai dormir hoje pensando, nossa, eu, eu tenho que trabalhar menos, eu tenho que produzir mais. E se eu tenho que fazer isso, eu tenho que trabalhar com algo de qualidade, ok? E era isso que eu tinha para conversar com vocês, gente. Tem tanta coisa para conversar, o nosso tempo é curto, né? E eu deixo toda essa sequência que nós temos pela frente agora para perguntas de vocês. Eu dou liberdade para que perguntem o que for necessário, tá? É essencial que vocês tirem dúvidas hoje. Senão vai ter que fazer outro curso lá na frente, um curso mais demorado de 4 horas para entender, ok?